Módulo 45. A população economicamente ativa. O conceito. A população economicamente ativa, ou PEA, é a parcela da população em idade ativa que está trabalhando ou procurando emprego. Com base nela, pode-se calcular a taxa de atividade, que é um índice que permite saber o percentual da população em idade ativa que desempenha uma atividade. O seu cálculo tem como base a divisão entre a PEA e a PIA, multiplicando o resultado por 100. A divisão social do trabalho. Divisão social do trabalho é a forma como a PEA se distribui em diferentes setores da economia, notadamente 3. O primeiro é o setor primário, que engloba as atividades ligadas às matérias-primas, como por exemplo a agricultura, o extrativismo, a pecuária, a pesca e a silvicultura, que é a plantação de árvores. O segundo setor é o secundário, que tem atividades ligadas à transformação das matérias-primas, como por exemplo a indústria e a construção civil. O terceiro setor é o setor terciário, com atividades ligadas ao meio urbano, principalmente de serviços, como o comércio e os transportes. Existe ainda uma expansão dessa divisão, que propõe a criação de um novo setor, o setor quaternário, ou então o terciário superior. Ele compreende serviços baseados na tecnologia e no conhecimento, considerados atividades intelectuais, como por exemplo a geração, gestão e troca de informações, a educação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico da informação e a comunicação. Assim, com base em como a população se distribui nos diferentes setores da economia, é possível estabelecer um perfil da divisão social do trabalho entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, o setor que predomina é o primário, já o secundário é pequeno e o terciário relativamente grande, só que com predomínio de serviços de baixa qualificação profissional e baixas remunerações. Já nos países desenvolvidos, o setor predominante é o terciário e o quaternário, que concentram a maior parte da PEA. Enquanto isso, os setores primário e secundário são pequenos, em função da mecanização e das tecnologias. No entanto, nem todos os países apresentam essa mesma situação. Alguns países apresentaram nas últimas décadas uma evolução da divisão social do trabalho. São os países chamados em desenvolvimento, que apresentaram uma diminuição no setor primário, por conta do êxodo rural e da modernização da agropecuária. Esses processos ocorreram ao mesmo tempo que o processo de industrialização, ou seja, as indústrias chegaram tardiamente e já contavam com um grau de tecnologia estabelecido. Por isso, o setor secundário não apresentou um crescimento expressivo. Desse modo, o setor que mais avançou foi o setor terciário, apresentando o fenômeno chamado de hipertrofia do terciário, principalmente por conta de serviços prestados com baixa qualificação e baixas remunerações. A população economicamente ativa no Brasil. Segundo os cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a PEA no Brasil leva em consideração aqueles que possuem emprego formal, os que são microempreendedores individuais, ou MEI, e os que estão procurando emprego. Em outras palavras, o trabalho informal não é levado em consideração em seu cálculo. A tabela a seguir é um comparativo da distribuição da população economicamente ativa no Brasil nos anos de 1940 e 2009, demonstrando o processo discutido anteriormente que levou à hipertrofia do terciário. Com base nela, é possível notar que na segunda metade do século XX houve uma grande modificação na estrutura da divisão social do trabalho no Brasil, havendo uma redução do setor primário, guiada pelo êxodo rural e da mecanização do campo, enquanto o setor secundário não apresentou um crescimento expressivo, por conta do grau de modernização das indústrias que necessitaram de pouca mão de obra, mas com elevada qualificação profissional. Já o setor terciário foi o que mais cresceu, principalmente por conta da urbanização. Houve também um aumento do subemprego, inflando o setor informal, que é aquele que engloba os trabalhadores sem registro oficial e que, consequentemente, não têm acesso aos benefícios e direitos trabalhistas, como por exemplo a previdência social. A inserção da mulher no mercado de trabalho. Ocorreu nas últimas décadas uma expressiva inserção feminina no mercado de trabalho. No entanto, elas ainda recebem menos em média que os homens e ocupam um percentual menor de cargos de chefia e autoridade. Ainda assim, é importante ressaltar que, felizmente, essas desigualdades têm diminuído. As condições análogas à escravidão. No Brasil e no mundo, ainda persistem condições análogas à escravidão. São análogas porque os trabalhadores não são escravos de fato, porque não são comercializados como um escravo.
Todavia, eles são tratados como se fossem, sofrendo supressão dos seus direitos de ir e vir, violenta pressão psicológica e violência física. Essas situações têm ocorrido tanto nas áreas urbanas quanto na zona rural. No Sudeste, muitos imigrantes, principalmente bolivianos e paraguaios, são explorados em oficinas de costuras nos grandes centros urbanos. Já na Amazônia Legal, predomina a situação no campo, em que os trabalhadores rurais são recrutados pelos chamados gatos em áreas de baixíssimos índices sociais da região Nordeste.